Olá, meus irmãos, hoje dia 7 de agosto, estamos aí na 18ª semana do Tempo Comum. Com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra. Meus irmãos, minhas irmãs seguidores, quero fazer um convite especial a vocês. Venha fazer parte dessa missão. Venha fazer parte dessa missão no canal Vida em Cristo. Esse canal de evangelização é um trabalho voluntário. Existe para levar a palavra de Deus às pessoas, mas precisamos da sua ajuda para que essa mensagem alcance ainda mais corações. E como que você pode nos ajudar? É compartilhando. Compartilhe os nossos vídeos. Um simples compartilhamento, você pode tocar a vida de alguém. Alguém que precisa de uma palavra de esperança, uma palavra que traz paz, alegria, conhecimento da palavra de Deus. Curta, comente, inscreva-se no canal. Isso ajuda a alavancar o nosso canal, mostrando mais às pessoas esse nosso conteúdo. Quero assim levar ao coração de Deus a todas as pessoas, para que elas possam ter mais conhecimento da palavra de Deus. Então, as pessoas que estão conosco, tanto as que estão inscritas no nosso canal de evangelização, quanto aqueles que ainda não conhecem essa obra, mas que a providência divina quer alcançar a cada um delas. Aquelas que estão sendo colocadas em minhas orações, nas santas missas que participo, para que o Senhor os abençoe, proteja, guie até a sua luz. Nessa confiança, nessa certeza que o Senhor visite a cada um de nós, pedimos que a Santíssima Trindade já vai nos abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A liturgia da igreja hoje nos traz o Evangelho de São Mateus, do capítulo 16, do versículo 13 ao 26. Aqui vemos uma das páginas mais importantes desse Evangelho, que não nos deixa dúvidas. Jesus deixa bem claro que a sua igreja, que é a sua igreja, ele disse a Pedro: sobre ti edificarei a minha igreja. Essa palavra minha é muito importante. É um pronome possessivo que indica posse, meu, teu, nosso, vosso. Isso mostra que a igreja é de Jesus. Ele mesmo a instituiu. É a única igreja que existe. Ela fundou sobre o apóstolo Pedro. Não adianta ter adversário, espernear ou inventar outras explicações. Não existe outra igreja fundada por Jesus, a não ser aquela que ele mesmo estabeleceu sobre Pedro e os apóstolos. Essa igreja já tem mais de 2000 anos de história e cumpre o que Jesus disse a Pedro: as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela. Satanás fez de tudo para destruir a igreja de Deus, mas não conseguiu e nunca conseguirá. Começou com aquela terrível perseguição dos judeus, logo após que Jesus subiu aos céus. Eles mataram o primeiro apóstolo, Tiago Maior, depois Estevão. Houve uma perseguição tão intensa que os apóstolos tiveram que se espalhar para fora de Jerusalém. Mas isso foi bom, pois o evangelho chegou a muitos outros lugares. Pedro e Paulo foram para Roma, onde estabeleceram a igreja. Lá foram martirizados por volta do ano 67, durante a perseguição de Nero. A igreja sofreu perseguições até o ano 313. Foram 250 anos de opressão pelo Império Romano, com crianças, jovens, homens, mulheres, padre, bispo, papa sendo morto. Os primeiros 33 papas da igreja, segundo o martirológico católico, foram martirizados, mas a igreja nunca foi vencida. Depois, o próprio Império Romano se tornou cristão. Constantino, no ano 313, converteu.
Sua mãe, Santa Helena, já era cristã e proibiu a perseguição aos cristãos com o Dito de Milão. Mais tarde, no ano 380, o imperador Teodósio o Grande oficializou o cristianismo com a religião do império. Veja só que aquele mesmo império que durante 250 anos massacrou os cristãos, se fez mais de 100.000 mártires, acabou se curvando diante da cruz de Cristo. Como diz o escritor Daniel Hobbes, grande historiador católico, a espada dos romanos dobrou diante da cruz de Cristo. Que coisa maravilhosa! É o cumprimento da palavra de Jesus. Depois surgiram muitas heresias, tanto tentando destruir a igreja por dentro. Satanás não conseguiu derrotá-la de fora, tentou miná-la internamente, mas nunca conseguirá, por causa da promessa de Jesus. Enfrentamos o arianismo, que negava a divindade de Cristo, o macedonismo, que negava a divindade do Espírito Santo, monofisismo, que negava a natureza humana de Jesus, o monotelismo, que negava a vontade humana, o pelagianismo, que rejeitava o pecado original. Mas foi combatido por Santo Agostinho, o agnosticismo, o maniqueísmo. Santo Ireneu de Lyon, ele registrou mais de 200 heresias. Mas a igreja, reunida em concílio com os santos padres, doutores da igreja, sempre combateu esses erros. E a igreja chegou até nós, até os dias de hoje. Ela é invencível, ela é infalível, quando ela ensina a doutrina. Jesus disse a Pedro: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Se o Papa definir algo, está definido. Por exemplo, lá no século IV, o Papa estabeleceu que o Natal seria celebrado em 25 de dezembro. Não sabemos ao certo se Jesus nasceu nesse dia, mas nessa época, era a festa do Deus Sol invicto dos romanos. E o Papa disse: vamos substituir esse Deus falso pelo nascimento do verdadeiro Sol, que traz os raios da salvação. Se a igreja fixou o Natal no dia 25, o céu celebra. Se definiu que Nossa Senhora nasceu em 8 de setembro, o céu celebra. Ou que sua Imaculada Conceição é em 8 de dezembro, o céu também celebra. Quando o Papa canoniza um santo, esse santo está no céu. Enquanto proclama um dogma, o que ocorreu poucas vezes na história da igreja, mais ou menos umas 13 vezes, isto não há erro. Pois o Espírito Santo assiste o Papa. Essa é a nossa fé, a nossa alegria e certeza. Lá na Santa Ceia, Jesus prometeu que o Espírito da verdade nos guiará. Por isso a igreja não tem dúvida no seu ensinamento. Um padre, um bispo pode errar. Muitos na história da igreja fizeram coisas erradas. Mas a doutrina do catecismo é imutável. Há 2000 anos que o nosso credo, os sacramentos, as orações, os mandamentos, a moral são os mesmos. Santa Teresa de Ávila, vivendo lá no tempo de Lutero, ela dizia: sou filho da igreja, submeto tudo o que escrevi. E ela se quiserem queimar os meus escritos, que queima. Mas a igreja nunca rejeitou uma linha sequer dos escritos de Santa Teresa, pois são verdadeiros. Essa deve ser a nossa postura. Alegria em pertencer à igreja. Outro ponto maravilhoso é a profissão de fé de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus viu que isso vinha do Pai e disse: não foi a carne que te revelou, mas o meu Pai. Por isso ele escolheu Pedro como o primeiro Papa. Mas os judeus esperavam o Messias glorioso, triunfante.
Essa era a mentalidade dos judeus, que também tinha contaminado toda a Judeia. Quando Jesus falou de sua paixão, Pedro repreendeu: isso não te acontecerá. E Jesus respondeu: afasta de mim, Satanás. Jesus não chamou Pedro de demônio, de Satanás, não. Mas corrigiu a mentalidade humana que rejeitava a cruz. Jesus tinha que morrer. Ele bebeu o cálice para pagar com o seu sacrifício a dívida infinita do pecado humano. Só ele, Deus encarnado, poderia fazê-lo. Somente ele. Meus irmãos, a cruz também é nossa. Estamos unidos a Cristo pelo batismo. Completamos em nossa carne o que falta na sua paixão. São Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 24, oferecemos nosso sofrimento a Ele. É uma honra carregar a cruz com o Senhor. É uma honra. Convido você a pegar a palavra, está em Mateus 16, de 13 a 23. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente, para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faça. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que tu ligares na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos e do sumo sacerdote e dos doutores da lei, e que devia ser morto e ressuscitaria no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permite tal coisa, Senhor. Isso nunca te acontecerá. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. És para mim uma pedra de tropeço, porque não pense as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Agradeço pela sua companhia, um grande abraço a todos, um abençoado dia, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. E que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.